Senhor, nós pedimos que Teu Santo Espírito possa vir mais uma vez nos batizar e encher nossa vida, encher o nosso coração, mudar a nossa vida, possamos perceber e agir na nossa vida, e também que Ele nos capacite a cada dia para o término da pregação do Evangelho. Nós sejamos usados, usando nossos dons e talentos para esse propósito. Abençoa cada irmão, cada amigo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que aumentar só um pouquinho aqui o microfone. Dos 10 dias de clamor, hoje é o segundo dia. Ontem estive lá na igreja do Bairro Novo, primeiro dia dos 10 dias de clamor, onde nós estamos aprendendo sobre, clamando para então receber o Espírito Santo no tempo do fim. Amém. Amém. O texto de hoje está em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versos 16 e 17. João, capítulo 14, versos 16 e 17. Amém? Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Jesus falou assim: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro Consolador. Quando Ele fala outro Consolador, é porque Ele já tinha um Consolador. Jesus foi o primeiro Consolador. Antes do Espírito Santo, Ele falou assim: olha, eu vou subir para o céu sim, mas não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar um lugar para vocês, tem muitas moradas. E mais, eu vou rogar para que o Pai mande um Consolador, outro Consolador. Esse vai ser o Espírito da verdade. Amém. E Ele vai habitar e estará com vocês. Habitará com vocês e vai estar com vocês. Amém. Essa é uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. Ele não estaria conosco apenas temporariamente, mas estaria para sempre. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo vai se retirar da terra. A promessa é que Ele estaria para sempre conosco. Até a consumação dos séculos, Ele vai se retirar dos ímpios, mas com os santos, Ele estará sempre presente, Ele estará sempre habitando o coração e na mente dos santos, apoiando os santos. Amém. Qual é a área da sua vida que você precisa buscar mais o Espírito Santo? Que você precisa ser mais usado por Deus? Sobre esse assunto, a Bíblia também fala lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, sobre o derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Ezequiel 36, verso 26 e 27, diz o seguinte para nós: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A promessa de Deus é que Ele enviaria o Espírito Santo desde o Antigo Testamento, e já vem falando aqui Ezequiel: olha, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e além disso, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. Amém. E eu vou dar para vocês um coração que esteja disposto a fazer o que eu mando,
a andar nos meus estatutos. E o que mais? Vamos para Joel, agora Joel, ainda no Antigo Testamento. Joel 2, né? Daniel, Oséias, Joel. É um livro pequenininho, né? Antes de Amós, tá bom? Daniel, Oséias, Joel. Joel capítulo 2, 28 e 29. Textos muito conhecidos do Antigo Testamento que também profetizaram que o povo de Deus receberia o Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Vemos então uma promessa de que o Senhor derramaria o Espírito Santo. E essa promessa, essa profecia, ela começou a se cumprir com a inauguração dos últimos dias. Com a inauguração dos últimos dias, eles receberam o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Atos 2. Ali então, eles no dia de Pentecostes foram batizados com o Espírito Santo. E eles passaram a pregar em outras línguas. Não simplesmente começaram a falar em línguas desconhecidas, mas eles começaram a pregar em outras línguas. Por quê? Porque havia pessoas de várias nações ali. Somos partos, medos e elamitas, naturais da Capadócia, da Mesopotâmia, do Egito, da Frígia, da Panfilha, das imediações de Cirene, prosélitos cretenses, judeus. Então, havia pessoas de várias nações. E então eles começaram a falar em outras línguas. Línguas estrangeiras, não línguas estranhas. E aquilo que aconteceu, de quase 3.000 ser batizados num só dia, aquilo foi só o começo, porque aquilo foi a chuva temporã. Aquilo deu início à grande conversão na igreja cristã. Até então, eram apenas 120 pessoas. Já imaginou? Jesus passou aqui 3 anos e meio pregando, 120 pessoas. Mas agora, com o Espírito Santo, olha só, com o Espírito Santo, num só dia, quase 3.000 se converteram. Amém. É por isso que Jesus falou, que está lá em João 16. Vamos ver o que está lá em João 16. A partir do verso 7. Evangelho de São João, capítulo 16, a partir do verso 7. Vejamos só o que ele diz. Do 7 a 11 diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e enviarei. Olha só, o Consolador seria enviado pelo Pai e agora também pelo Filho. Ele falou que ele ia pedir para o Pai e o Pai enviaria o Consolador. E aqui ele diz: eu vou, é melhor para vocês que eu vá, é mais conveniente, convém que eu vá. É mais conveniente, é mais vantajoso que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar aqui para vocês. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviar para vocês. E quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele falou que era conveniente que ele fosse, porque agora Jesus, na sua forma humana, naquela ocasião ele estava limitado.
porque estava na sua forma humana, limitado ao corpo humano. Assim, alguns poderiam ter vantagem de dizer assim: nós temos Jesus perto de nós, outros lá no lugar longe não tem. Mas agora, com o Espírito Santo, todos poderiam estar perto de Jesus através do Espírito, através do Espírito Santo. Olha só o que diz o desejado de todas as nações. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente por toda parte. Ele estava limitado pela humanidade quando estava aqui. Então, era do interesse dos discípulos, era mais conveniente que ele fosse. Por isso que ele falou: convém para vocês que eu vá. Então, através do Espírito Santo, o Salvador poderia estar acessível a todas as pessoas. E ainda, em Atos dos Apóstolos, página 35, diz: é certo que no fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços consagrados crentes, sob a direção do Espírito Santo, serão acompanhadas por manifestações especiais de favor divino. Nesse tempo em que nós vivemos, a obra da pregação do Evangelho vai ser um milagre para a gente concluir. Deus só quer que a gente se disponha, que a gente vá, que a gente pregue, mas nós vamos presenciar, sob a direção do Espírito Santo, manifestações especiais do favor divino. O Espírito Santo é aquele que habilita, ele habilita você, ele atua em você, para que você então seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém. A promessa do Espírito Santo é um elemento fundamental da fé. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes, mas o Pentecostes foi só o começo, porque uma chuva ainda maior, agora a chuva serôdia, está para cair no tempo do fim. Por isso é tão importante a gente buscar o Espírito Santo, porque Ele é quem vai nos transformar, Ele é quem vai nos fazer em nós a transformação, fazer com que nós tenhamos realmente um caráter mais semelhante ao de Jesus. Ele quem vai nos capacitar com dons, Ele quem vai unir a igreja, Ele quem vai acabar com toda dissensão, todo descontentamento, toda divisão, todo partidarismo. É Ele quem vem para fazer a diferença. Ele é fundamental na vida da igreja nesses últimos dias. Amém. Ele vai dar poder para terminar a pregação do Evangelho. Lá em Israel havia duas chuvas. Nós sabemos, né? Chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã era uma chuva que caía para que o fruto pudesse germinar, para que a árvore frutífera pudesse brotar, pudesse nascer. E aí o tempo passava, e mais para frente então caía a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela era então para a colheita. Para a colheita. Ela preparava o fruto agora para a colheita. E essa chuva é a chuva que vai cair em nossos dias, ou está caindo. Crer na promessa do Espírito Santo é buscá-la. Crer na promessa do Espírito Santo é buscá-la, é clamar, é não ter apenas isso como uma meta abstrata, algo longe de alcançar, mas a promessa do Espírito Santo é uma experiência real de transformação, transformação interior, transformação da nossa vida, transformação do nosso caráter. Na prática, isso quer dizer que nossos hábitos prejudiciais, nossas reações, muitas vezes por impulsos, nossa dificuldade em perdoar, tudo isso, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo mude na nossa vida. Amém. Ele é o agente divino, Ele é aquele que viria para amolecer o coração de pedra, para tirar esse coração de pedra, arrancar e colocar um coração de carne, um coração disposto a obedecer.
É por meio dele que nós podemos ter a presença de Cristo. Só por meio dele a presença de Cristo pode ser real. Se não tivermos a presença do Espírito Santo, também não teremos a presença de Cristo. Ele é a ponte que nos une de maneira íntima e duradoura. Por isso hoje, que tal abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que Ele molde seu caráter, que Ele molde sua vida, e que cada dia mais você se aproxime de Jesus. Hoje, Ele convida você para permitir que Ele opere essa mudança, essa transformação. Uma vida transformada é a maior evidência de que realmente nós fomos transformados pelo Espírito Santo, de que o Espírito Santo habita em nós, de que o fruto do Espírito é uma realidade. O fruto só pode dar, de João 15, verso 5, aquele que permanece em Jesus. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Que Deus abençoe, que você dê frutos dignos, o fruto do Espírito Santo, para que então mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, ao ver a nossa vida sendo transformada. Amém? Vamos orar por esse propósito mais uma vez? Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Ore aí para o Papai do Céu, mais 2 minutinhos, aí depois eu termino aqui da frente. Peça que Deus tire seu coração de pedra, coloque um coração de carne. Peça que Ele tire todo o egoísmo, todo o desejo do mal, toda a porfia, toda a intriga, toda a inveja, toda a desunião. Peça que Ele tire do seu coração aquilo que o afasta da vontade dele. Nosso grande Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, queremos nos colocar em Tuas mãos, queremos dizer que estamos dispostos a permitir a transformação da nossa vida, para que o Senhor arranque da nossa vida aquilo que não Te agrada, tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração disposto a obedecer, a cumprir a Tua vontade, todo o Teu querer. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, neste sábado, nos ajude a viver de forma digna de quem manifesta o fruto do Espírito Santo, quem demonstra através de uma vida transformada, de um coração disposto a obedecer, disposto a Te servir, a completar a obra, porque o Espírito Santo vem também para derramar dons e talentos sobre nós, para que completemos a obra de pregação do Evangelho em todo o mundo. Use essa igreja em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei despedindo a sair.